também funciona, também foi semana passada agora, que continuou, um curso chamado Ortodoxia, do Chesterton, que é o livro do Chesterton, Ortodoxia, que também está funcionando numa igreja chamada Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil, que é a igreja mais famosa de São Paulo, mais chique. Para casar lá tem reserva e depois arrumar um noivo. A primeira reserva lá. Uns 3 anos. É mais fácil arrumar lugar, é mais fácil arrumar noivo do que casar. Lá. E nós fazemos lá na sacristia, super famoso. Imagino como é engraçado isso. E então fica lá uma pessoa assim com um sacristão assistindo, que é o seu braço. Né? Então em São Paulo tem 2 grupos de leitura, em Curitiba tem, com esta são 4. Temos isso aqui, né? Tem um grupo chamado Ipcaldum, que funciona aí fechado para um grupo de familiares aqui do Cláudio, que está aqui. Né? E temos um terceiro grupo, que é esse do Bertrand de Venera, e segunda-feira começa, na Prefeitura Municipal, um grupo para professores em torno do livro Como Ler um Livro, do Morte Mirável. Vai começar segunda-feira lendo o livro, na maior parte, né, durante 10 encontros. E ainda tem 2 grupos em Londrina e 2 grupos em Paranavaí. Então, pensa só de contar, né? E aqui há 4 grupos, dos 6, 40% aqui. Não é isso? Bom, então, vamos lá então? Que tal? Começamos? No último capítulo do último livro do livro, né? O último livro do livro, o nosso Aristóteles aqui tentou nos fez uma avaliação extraordinariamente importante. Eu insisto muito que vocês não percam de vista essas ideias, que é sobre a estrutura da alma intelectiva. Então, lembrando apenas muito rapidamente, a alma é dividida em 3 partes, uma chamada vegetativa, que não tem nada, não serve para nada, quer dizer, não se pode fazer nada com ela, porque ela é automática e mais ou menos implícita na própria existência da vida. A segunda é a alma sensitiva, onde estão as emoções, as paixões. Né? A paixão é a palavra melhor aqui, porque paixão, tecnicamente, também vem da palavra passivo, quer dizer, é tudo aquilo que nos impressiona e, por nos impressionar de fora, nos incentiva a ação. Então, as paixões são os nossos desejos, são as nossas reações emocionais, enfim, tudo aquilo que é associado à água, né, digamos, astrologicamente falando, está no âmbito da alma sensitiva. A alma que sente tudo aquilo associado às emoções físicas, frio, calor, enfim. Tudo aquilo que você sofre como fisicamente ou emocionalmente está nessa alma sensitiva. Nós não devemos deixar que essa alma controle a nossa existência, porque nós compartilhamos essa alma com os animais. E o seu cachorro tem uma vida emocional plena. O seu cachorro sente felicidade quando você chega em casa, ou não, né? Mas, né? Porque teve casos claríssimos disso. Por exemplo, o gato do João Gilberto se suicidou. Aquele gato que caiu do prédio em Salvador, que não foi acidente, foi suicídio mesmo. Né? Não é isso? Quer dizer, pode ser imaginado que o cachorro do Henry Ford também se matou, pulou embaixo de um carro. O cachorro do Henry Ford. Porque essas pessoas devem ter dificuldades imensas em manter animais felizes. Então, o animal tem total vida emocional. Ele não tem vida intelectiva nenhuma. O seu cachorro nunca é capaz de trocar uma ideia com você sobre qualquer assunto intelectual. Mas eles têm a ideia das emoções. Sente fome e frio, sente saudade, sente prazer, sente desprazer. Tudo isso um animal também sente. Portanto, uma vida humana estabelecida nesses critérios seria uma vida humana miserável, né? Seria muito, muito ruim. Portanto, nós não devemos deixar que a nossa vida seja conduzida pela nossa alma emocional, embora isso seja comum até a adolescência. Os adolescentes estão num momento mais crítico, em que a sua vida é conduzida pelas suas emoções. É até a razão pela qual você não deve pedir conselho adolescente, porque eles têm uma vida emocional muito intensa, e porque têm a vida emocional muito intensa, tendem a ser egocêntricos. Para um adolescente, o mundo está mais ou menos em torno dos seus interesses, desejos e visões, né?
natural que seja assim. Tá? Não estranhe sua filha assim, porque é natural. E aí, por último, a alma intelectiva, que é a alma onde está sediada a razão, e esta razão tem, uma das suas funções dessa alma intelectiva é controlar a alma sensitiva. Então, há um pedaço da nossa razão chamada sabedoria prática, ou frônesis, que é o pedaço da alma intelectual que faz com que você pense melhor antes de deixar a alma intelectiva à solta. E além dessa frônesis, há também uma sabedoria prática, né, completamente prática, no sentido de saber fazer as coisas. Existe uma outra sabedoria, que é a inteligência, que em grego se fala nous, que é a capacidade de perceber a verdade. Há outro pedaço, outra função dessa alma intelectiva, que é a episteme, que é a capacidade de demonstrar uma determinada conclusão. E há, finalmente, a sofia, que é a associação entre episteme mais nous. Isso dá a sofia. E com isso, Aristóteles mais ou menos termina de nos falar sobre a alma intelectiva. Ele não fará mais considerações no livro sobre a alma intelectiva, mas ele voltará agora à alma sensitiva. Lembrando sempre que isso que nós estamos lendo não é um livro editado por alguém que se preocupou em fazer um livro dentro dos critérios de clareza, etc., mas são anotações de aula de alunos de Aristóteles. Sabe-se Deus quem mais andou aí se metendo nisso, né? Quer dizer, veja, o texto original é muito diferente do que nós estamos lendo, porque aqui o tradutor faz alguma paráfrase. Mas o texto original é extremamente truncado, e quando você vê uma tradução próxima do original, você tem aquela sensação de frases mal construídas, que é aquela que deu o livro da política, que foi usado em janeiro. Quer dizer, essa tradução aqui é muito mais plástica do que aquela outra. Se você for pegar do Mar da Gamakura, é muito mais plástica ainda. Então, é preciso entender que, embora a paráfrase torne o texto mais fácil, é claro que a paráfrase implica sempre em alguma liberalidade, às vezes até excessiva. É por isso que a gente deve ler esses livros com 2 ou 3 traduções simultaneamente, que é como eu tenho feito com vocês. Eu leio, estou sempre comparando o Edson Bini com o Mar da Gamakura e com o W.D. Ross, que é o tradutor, digamos, na língua inglesa, a tradução oficial na língua inglesa, oficial não no sentido de que seja oficial mesmo, mas naquela tradução que é considerada a tradução preferencial, se chamaria assim, né, para usar uma palavra empresarial, o benchmark das traduções da Ética Nicômaco, né, porque ele não traduziu todo Aristóteles. E agora Aristóteles entra no capítulo 7, que é chamado aqui de livro 7, nos contando um pouquinho sobre outras características associadas ao comportamento humano, já que esse livro aqui é um livro sobre o comportamento humano. Quando ele escreve o livro da alma, que era uma das possibilidades da gente estudar aqui, ele não está escrevendo um livro, a da alma é a psicologia de Aristóteles, ele não está escrevendo um livro de comportamento, está escrevendo um livro científico. Ele está descrevendo isso que eu descrevi agora com muito mais detalhamento, com muito mais sutileza e tal. Então, acaba aqui a filosofia moral de Aristóteles. Se você quer saber o que Aristóteles pensava sobre a conduta humana, sobre o comportamento humano, ler esse livro aqui. E a aula que nós temos hoje aqui, que é a aula número 7 aqui do livro, é muito importante, porque nos ajuda a compreender aspectos mais detalhados do como é que a gente deve se portar na vida. Então, se vocês estão aí, então, preparados, podemos começar? Alguém tem alguma dúvida até agora? Dúvidas, comentários, considerações? Não? Então, tem mais uma ainda, tá? Essa não é a última. Vocês chegaram um pouquinho depois, já estão prontos os certificados. Já tem certificados, tá? Você vai pegar para vocês depois. Veja bem que fraude que ela parte montou, né? Uma super fraude, porque... Como que você sabe quem que vai vir na última aula? Né? Tá vendo? É uma fraude horrível. Estou vendo. Pois é, rapaz, você tem... Olha aqui, rapaz. Missão para você. Copiar 3 vezes o livro. Quando estava no colégio, tinha que fazer essa cópia. Fazer cópia, quando alguém fazia uma coisa errada. Só que como era sempre o mesmo negócio de copiar, que era o Juca Pirano, nós criamos o banco de cópia. Assim, todo mundo copiava um pouquinho e ia casando. Aí quando alguém
levava castigo, né? Daí ia lá e sacava do banco de cópia. Só que aí, provando que crédito fácil é errado, né? O que fazia os moleques? Assim, as pessoas diziam, 20 linhas, 24 páginas para a próxima semana. Eu disse, só? 30! E 30, só 30. Então, quebraram o banco. Está vendo como não adianta fazer crédito fácil, como isso não funciona? Então tá bom. Pode ser? Eu passo aqui. Tá, obrigado, pra cá. A gente faz aqui os cravos de Jó aqui do lado. Então, vamos lá então. Alguém gostaria de ser o leitor do livro 7, por favor? Roseli, muito bem, voluntário. Vamos lá. Instauremos agora um recomeço todo do assunto, estabelecendo os destaques morais a serem limitados não de 3 o vício, desligamento, intemperância e a bestialidade. Bestialidade. Então vamos lá. Então, para começar bem o nosso negócio, tem aqui já um esquema aristotélico número 11, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que ele entende por cada coisa dessa. Por favor, Mônica, gentileza. Ensina, por favor. Então, só um minutinho para a gente poder... Oi, tudo bom? Só um minutinho para a gente dar uma olhadinha antes de começar. Continuar. Então, aí vocês têm novamente, sempre é um problema de tradução, né? Então, olha aí, tá? Isso que ele está dizendo que a gente vai estudar hoje, as palavras gregas para essas 3 coisas são kakia, tá? Kakia, né? Que significa em grego mal, ruim, feio, kakia, né? Cacofonia. Cacofonia é um som ruim, né? Caco, né? Caco é errado, é ruim. Acrasia é de restrição, né? Acrasia é aquele que não tem regra. Acrasos, né? Craso é regra. E teriotes é aquele que parece uma besta, parece um selvagem. Então, essas 3 palavras em grego foram traduzidas da seguinte maneira pelos 4 autores aqui que estão referenciados no dia de hoje. O primeiro, se vocês não conhecem, é o Eduardo C.B. Bittar, que tem um livro sobre filosofia aristotélica maravilhoso, livro de, 1.500 páginas, que tem para vender por aí, caso alguém se interesse por isso. Então, esse bebê nunca tinha aparecido antes, está lá embaixo o nome dele, na bibliografia, né? Eduardo C.B. Bittar, que traduz por vício, intemperança e bestialidade. O Ross, que é o nosso velho tradutor em inglês, ele é escocês, na verdade, que é esse aí, W.D. Rare, né? VWDR, Vice, Incontinence e Brutishness. O Mário da Gama Curi, MGK, traduz por deficiência moral, por incontinência e por bestialidade. E o Zubini por vício, desregramento e bestialidade. Então, essas são as traduções aí desses 4 autores. E nem sempre em grego, das palavras gregas, encontram-se traduções perfeitas em português. E isso é não só porque a língua é diferente, mas porque alguns conceitos mais ou menos mudaram ao longo do tempo. As palavras sumiam mais naquela época. De um certo modo, as línguas antigas são mais sofisticadas que as modernas. Tanto é que quando a gente precisa escrever em linguagem científica, a gente pega sempre grego e latim, né? As origens grego e latim. E isso a gente nunca se dá conta disso, né? Mas o português o que é? É um dialeto mal falado, né? É uma espécie de língua, assim, um pessoal meio índio, assim, que ficava lá no canto nas periferias do Império Romano, né? Em relação ao latim, o português é uma língua um pouco bruta, né? A última flor do lácio, né? Não é isso, né? Bárbara, diz a poesia. E isso supõe, portanto, que na medida que se vai para trás na história, as línguas vão sendo mais sofisticadas e não menos sofisticadas. E isso é uma coisa a pensar, né? A pensar. Né?
Bom, enfim, o que temos que tomar cuidado sempre para saber do que é que está falando o nosso autor. Ficamos, então, com o olho nessas três colunas ali, e na medida que a gente for lendo, a gente vai olhando para as outras linhas, tá certo, pessoal? Tá? Ok? Todo mundo entendeu as diferentes interpretações ali? Então, continuamos, por favor. E a flexibilidade. Aristóteles introduz alguns novos termos. Acrasia, né? Literalmente incapacidade, ausência de poder, para se conter. Daí a inconsciência, descontrole, desdobramento, indiferença e moderação. Todos termos negativos por precipitação. Estereótipo abrange também a ideia de ferocidade e não deve, de modo algum, ser confundido com animalidade, mesmo porque o ser humano é um animal. Entendeu? Então não é naquilo em que nós somos animais que isso se aplica, mas naquele comportamento, digamos, selvagem. Entendeu? Então aplica-se assim a pessoas extremamente animalizadas, aos adolescentes em geral. Sexo masculino, assim, mais ou menos, inclui todos. Não, mais ou menos. Não é isso? Quer dizer, são todos eles têm a tendência a terem esse comportamento. As disposições opostas, no que tange a dois desses três estados, são evidentes. Há uma delas que chamamos de virtude. A virtude é contrário do quê? Da caquia, do vício. Tá? É isso? Tá? Então, o que é? Olhem na primeira linha, por favor, do resuminho ali. O que é a caquia? É falha na medida, falta de virtude. Então, o contrário do vicioso é o virtuoso. A outra, autocontrole e temperança. O contrário da acrasia é temperança, é autocontrole. Sempre traduzindo do jeito, né? Lembrando que as traduções são sempre meio tortas, assim. Como oposto da bestialidade, será mais adequado empregar a expressão virtude sobre o humano, ou virtude numa escala heróica ou divina, como Homero apresentou Príamo, referindo-se a Heitor, em vista de seu valor excepcional a saber. Nem parecia ser ele, o filho de um homem mortal, mas de um Deus. Esse é o Heitor, né? O Heitor é a personagem mais extraordinária da Ilíada. Eu prefiro o Heitor a todos, porque o Aquiles afinal de contas, um sujeito com poderes excepcionais, né? Ele é invulnerável, mas o Heitor não. O Heitor, coitado, que tem que resolver o problema que o irmão dele, aquele metrosexual metido do padre, arrumou lá, sequestrando a tal da Helena. Né? E o Heitor é apresentado por Primo, o pai dele, como sendo um sujeito tão excepcional e tão nobre que não parece humano. Quer dizer, os seres humanos podem imitar os deuses e imitar as feras. Então você tem sempre essa opção. Para o cristianismo, isso é facilmente compreensível para um cristão, né, quando você lembra sempre naquele contraste que há entre o firmamento de luz e o abismo de trevas. Você pode ir na direção de qualquer um dos dois. Então é isso que o Aristóteles começou a dizer. Olha, o virtuoso é o contrário do vicioso, o controlado, o autocontrolado é o contrário da intemperança, e, por último, o divino, ou não, que seja divinamente bom, é só olhar o que está ali, está vendo? Ó, o que é o virtuoso? Não, o que é a caquia? Né? Falha na medida, falha na virtude. Embaixo, posição, o homem virtuoso procura o justo meio, enquanto o vicioso delibera pelo vício. Depois a gente vai entender bem o que quer dizer isso, né? Não é isso? Então, o que é a acrasia? Falta de deliberação ou deliberação baseada em conhecimento precário. Depois a gente entende o que é isso. E o que é o teleotes? É aquele que é o excesso de vício ou extravasamento dos limites da natureza humana. Né? Tá certo? Da natureza humana. Então, o sujeito que se comporta assim, então, alguém que come como um porco, está dentro desse critério. Compreendemos? Então, o grau mais grave de obesidade chama-se suinismo. Então, o momento, né, o grau mais grave de obesidade é quando a pessoa mais ou menos transformou-se simbolicamente num porco. Então, há aí uma degradação da natureza humana a um aspecto animal. Então, a tal da situação, né, de
bestialidade é, no fundo, quando o ser humano ultrapassa os limites humanos, ultrapassa para baixo, né? Ele vem abaixo dos limites humanos, e o seu contrário seria quando o ser humano é capaz de alçar níveis tão altos, que ele passa a se parecer com Deus, com os deuses. Essas três coisas são muito diferentes. É isso que Aristóteles vai nos explicar agora. Até agora parece claro para vocês isso? Tá, então vamos lá. O ponto seguinte, como dizem os homens que a virtude excepcional transforma homens em Deus, a disposição oposta à bestialidade será claramente alguma qualidade mais do que humana, posto que não há isso que chamamos de virtude no que se refere a um Deus, tanto quanto não existe vício ou virtude no que se refere a uma fé. Quer dizer, quando a gente diz que o sujeito parece um Deus, que todo parece um Deus e que fulano parece um porco, então os porcos não estão submetidos a critérios morais. Então, um porco, quando come assim de maneira um pouco assim deselegante, isso não deve ser jamais considerado um defeito, falta de educação, né? Porque os animais não estão submetidos a critérios morais e os deuses também não estão. Então, é sempre mais ou menos por analogia, digamos, analogia literária, que você faz isso. A qualidade do bom divina é algo mais especial do que a virtude. E a qualidade de mal bestial é de um tipo distinto do vício. Quer dizer, não são tipos de vícios. Porque a qualidade de alguém que é divino é mais do que uma qualidade. Tanto é que não pode ser, na verdade, elogiado, porque Deus não deve ser elogiado por ser Deus, ele é Deus em si próprio, não é uma coisa que envolva mérito. E da mesma forma que a bestialidade aqui também não é um vício. Não é um vício, é, no fundo, alguma coisa mais grave do que um vício. Mais grave no sentido de que é pior do que um vício, quer dizer, alguma coisa fora do controle da pessoa que o tem. Assim, vamos esperar que ele vai nos explicar tudo com calma. E como é raro para um homem ser divino, no sentido de essa palavra aqui empregada pelo Lacedemônio, como um termo de suma admiração aplicada a alguém. Lacedemônios são os espartanos, né? Tá? Espartanos. Também é raro haver um caráter especial entre os seres humanos, o qual é encontrado mais frequentemente entre os bárbaros. Aí já vai um pouco de imperialismo grego, né? Então, bárbaro para um grego é todo mundo que mora ali naquelas regiões assim selvagens, tanto da Ásia quanto da África. Então, é o que nós chamaríamos hoje de terceiro mundo, alguma coisa assim, parecida com isso. A gente usa a mesma coisa, não precisamos nem falar assim. Quando você ouve dizer que na África tem lá aquele hábito de extirpar o clítoris das crianças, você acha que um ato bárbaro. Então, é isso que ele está falando, tá? Quer dizer, quem é capaz de atos bárbaros não são os gregos, são pessoas que têm um outro jeito de ser, a sua natureza é diferente, enfim, é assim. Depois, quando chegar a hora, ele vai explicar melhor. Então, os atos bárbaros não são dignos de ressalva moral, em última análise, porque como é que você pode ir lá reclamar? Você pode dizer assim, olha, é o seguinte, nós invadimos aqui, nós mandamos aqui, e esse negócio vai parar agora. Ah, mas a religião, não interessa a religião, pronto, não pode mais. Bom, isso é como sempre se fez, né? Tá? É assim que se chama-se imperialismo, e isso aconteceu toda vez que duas culturas se encontraram no mundo. Nós aqui somos apenas o resultante do imperialismo romano de 2000 anos. Então, chegou lá um dia dos romanos, lá, e em Portugal, digamos, supondo, né, que nós tenhamos aqui alguma vinculação portuguesa, chegaram lá os romanos e disseram que aquele jeito de fazer não podia, que agora era do jeito deles, pronto. E aí, embora os romanos fossem muito condescendentes com a cultura local, sabe, não faziam nenhuma imposição grave, assim. Mas sempre que houve na história humana contato de culturas, alguma coisa perdeu-se. Não é possível haver civilização sem algum atrito e sem algum desastre, sempre tem. Então, uma coisa é essa, né? E a outra coisa é a gente achar que aquilo que eles fazem lá é normal. E para nós, esses atos religiosos aí são atos bárbaros. Nós não admitimos isso no nosso sistema de valores. Tá? Achamos que isso está errado. Mas não achamos que possa estar errado. Está errado com o nosso sistema, não é isso? Mas a gente os submete ao nosso sistema como alguém puxa um cavalo da baia 1 para a baia 2. Ele faz assim, basicamente. É claro que sempre tentou se cristianizar as pessoas também, que era uma maneira
e tentar dizer até porque não podia. Mas, na prática, faz a base da violência mesmo. Mas, sim, não, continuamos. A propósito, deve-se acrescentar que alguns casos também ocorrem como resultado de doença ou associam do processo de desenvolvimento. Alguns casos de bestialidade, tá? Bestialidade no mundo moderno é chamado... Bestialidade é uma perversão sexual que consiste em transar com animais. Isso chama-se bestialidade, mas o sentido que Aristóteles dá aqui não é nesse sentido sexual apenas, embora isso também seja um tipo de bestialidade. É no sentido muito mais amplo de todo comportamento que parece do animal e não é humano. Então, esses sentidos, comer carne humana, por exemplo, canibalismo não é um ato, não é uma perversão sexual, né? No entanto, é um tipo de bestialidade, de acordo com Aristóteles. Então, cuidado com a bestialidade aqui, que ela excede esse contexto sexual. Às vezes, também usamos o termo bestial para descrever o próprio, relativamente a um grau excepcional de um vício. Essa expressão, portanto, também é complicada, porque o próprio exprimir o próprio significa nomear, né? Para estabelecer o que é, denominar. Então, só entender que bestial, em Portugal, significa uma coisa muito boa. Em português de Portugal. Tanto é que tem uma frase genial lá, quando eles estão em dúvida sobre alguma pessoa, assim, estão intrigados com uma pessoa que parece às vezes inteligente, às vezes não parece, eles dizem assim, ó, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Que é uma expressão genial, né? Não se sabe se é uma besta ou é bestial, um ao contrário do outro. Então, bestial, isso pode ser bom, tá? Mas a natureza da disposição bestial terá que ser abordada mais tarde e já tratando do vício quando? Logo no início do livro, quando passou 5 capítulos nos dizendo que o vício é você pecar por excesso ou pecar por falta do quê? Da justa medida. Então, isso que ele chama de vício, ele já estudou quando ele estudou as virtudes. Lembra a virtude do justo meio? Então, como o vício é o contrário da virtude, ele já gastou metade do livro para explicar o vício, porque o vício é o contrário da virtude. Então, se a virtude está no justo meio, o vício está em qualquer uma das duas pontas, ou no excesso ou na falta. Claro para vocês isso, né? Ninguém duvida disso, né? Então, ele já explicou o vício. Ele não vai gastar muito tempo com o vício nesse capítulo, não. Cabe-nos, entretanto, abordar o desregramento e a indolência, ou efeminamento. Tá? 221. Aristóteles, e de resto, os antigos gregos em geral associam a preguiça e a constituição física feminina à sexualidade feminina. Viram que injustiça? Esse negócio de preguiça é invenção do Edson Bini, né? Agora, que a constituição física feminina ela é considerada como tal, que é um dos mais fracos, hoje também é assim. E também o autocontrole e a aquisição. Nenhuma dessas duas classes de caráter deve ser concebida como idêntica à virtude ou ao vício, e tampouco como diferente deles quanto ao vício. Muito bem. Então, nesse momento aqui, tenho que parar um minutinho para a gente entender esse negócio que você acabou de falar, que é muito importante, que é o conceito de predicáveis do Aristóteles. Cristina, por favor. Passar ali. Você tem uma coisa aí? Então, no livro Tópicos, o livro Tópicos de Aristóteles é um dos livros do órgão. Tá? Tópicos é um dos livros do órgão, que é o livro que investiga os instrumentos do pensamento. Né? Então, dos esquemas aristotélicos mais básicos que existem, esse esquema de 5 predicáveis, que depois, na Idade Média, segundo o modelo do Porfírio, que Porfírio é um neoplatônico, é um grego neoplatônico, mas aí ele já atuava no Império Romano. Depois, na Idade Média, os escolásticos chamaram das 5 vozes, quinque voces,
5 vozes em latim. Então, o que está escrito aí? De alguma coisa pode falar sempre de 5 coisas. Primeira coisa é a seguinte: que é um gênero para Aristóteles, parte da essência que é comum a entes de diversas espécies diferentes. Por exemplo, o Porfírio define assim: aquilo a que a espécie se submete. Todos os determinados macacos, quer dizer, determinados... talvez eu não sei bem, porque essas coisas eu não entendo bem, sabe, de macacos, mas estou supondo que todos os macacos pertencem ao mesmo gênero. Mesmo que seja um macaco grandão e um mico desse tamanho. Então, um mico desse tamanho e um gorila grandão são ambos macacos. Agora, eu não sei porque pode ser que tenha macacos seja um gênero e tenha símio, o outro não tenho certeza. Mas pegamos os cachorros, que é o nosso exemplo de sempre aqui. Quer dizer, todos os cachorros que são indivíduos diferentes, todas as raças, digamos assim, são pertencentes a um gênero geral, porque há uma espécie de cachorridade que unifica todos. Do mesmo modo que todos os macacos têm macaquidade, todas as xícaras têm chicaridade, portanto, tudo aquilo se unifica de alguma maneira. Então, as espécies são variantes, grupos de variantes de certos indivíduos, que, no entanto, se reúnem num resumo, mas sempre um resumo muito amplo. Por exemplo 1, animal tem animalidade, portanto, animal é um gênero. Mas quando você pega uma máquina de escrever, então já não é mais animal, está passando de uma máquina. Então, o gênero daquele objeto é máquina. Não é isso? No entanto, as máquinas todas são diferentes entre si, porque há máquinas que voam como aviões e há máquinas que fazem café como cafeteiras. E há máquinas que torram pão como as torradeiras e há máquinas que fazem trabalham superfícies metálicas como as planas. Não é isso? Ou de madeira, enfim. Portanto, as máquinas se subdividem no quê? Em espécies diferentes. Não é isso? Tá? Por exemplo, o que é uma espécie de acordo com o nosso esquema aqui? Espécie é espécie de alguma coisa. Quer dizer, a espécie sempre pressupõe que exista um gênero. Se é espécie de que gênero? A espécie é o que se ordena sobre o gênero. Por exemplo, o homem é uma espécie de animal, enquanto o avião é uma espécie de máquina. É preciso você tomarem cuidado para não ficarem achando que estão falando aqui da classificação biológica de espécie e gênero, que é apenas que é fundada nisso aqui, né? Mas você pode aplicar esse critério a qualquer coisa. É isso? A qualquer coisa. Por exemplo, os advogados. Advogados são um gênero. Mas há o advogado trabalhista, advogado de família, advogado não sei o quê, advogado ecológico, advogado daquilo outro. Então, os advogados se dividem por gêneros diferentes, por espécies diferentes, embora pertençam todos ao mesmo gênero. Ora, como é que eu sei que alguma coisa é uma espécie? Pela diferença específica, que é a terceira linha. O que é a diferença específica? É o que distingue uma espécie de outra espécie do mesmo gênero. Aquilo mediante o que a espécie excede o gênero. Uma diferença é aquilo que, por natureza, separa o que está sob o mesmo gênero. Então, entre todos os animais, apenas um é capaz de ser racional. Portanto, o que distingue, o que faz com que nós possamos dizer que a espécie humana é uma espécie é que ela é racional. Do mesmo modo, que o que transforma os aviões numa espécie é o fato de que eles voam e as outras coisas não voam. As torradeiras não voam. A não ser que você atire na cabeça de alguém, mas aí já não é um voo já de outra natureza. Né? Compreenderam o que é, no final de contas, o que é gênero? O que é espécie? Então, gênero mais espécie, gênero mais diferença é igual a espécie. A espécie é um tipo daquele gênero que se caracteriza por uma diferença que só ela tem. Nenhum outro ser é racional entre os animais. Portanto, o nosso, por ser a única espécie, o único grupo que é assim, pode ser chamado de espécie humana. E os aviões são uma espécie de máquina, porque eles têm uma característica que os diferencia dos outros. Portanto, diferença específica. O que é o próximo? No entanto, também existem
características em cada um das espécies, que só elas têm, embora não sejam suficientemente fortes para definir a própria espécie. Então, o que é o próprio? É a característica que só pertence à espécie. Daí diz Aristóteles assim: alguma coisa que não indica a essência de alguma coisa, mas só pertence àquela coisa. Então, diz o exemplo de Aristóteles: capacidade de rir, de aprender gramática. Então, só o ser humano dá risada. Os outros animais não dão risada, não riem. Papagaio também não dá risada. Eles parecem que estão dando risada, mas estão apenas imitando um som. Tá? Então, só os seres humanos dão risada. Então, embora, como isso só pertence ao ser humano, o nome disso é próprio. A expressão que Aristóteles criou é própria. Por exemplo, no caso do avião, capacidade de operar em pistas. Ela é uma diferença, mas não é tão grande que possa definir a essência. Não é isso? Porque você tem, por exemplo, os helicópteros, que são uma espécie de aeronave e que, no entanto, não operam. Podem operar em pista também, mas não necessariamente. Não é isso? E, por último, você tem, para cada espécie, os seus acidentes. O que são os acidentes? São características que podem pertencer a várias espécies, que pode aparecer e desaparecer sem a destruição do sujeito. Alguma coisa que pode pertencer ou não pertencer a todos e à coisa em si. Por exemplo, no caso do ser humano, ser japonês, ser alemão, ser italiano, ser polonês, ser catarinense, ser amazonense, tanto faz. Quer dizer, você não deixa de ser o ser humano por ser nascido em qualquer lugar desse. Estar sentado, estar em pé, enfim, o que for, ser velho, ser jovem, não é isso? Ser preto, ser branco, são acidentes, não modificam a espécie humana e também não são próprios, porque eu posso dizer também que um avião é japonês, eu posso dizer também que uma árvore é velha. Ser velho não é uma característica exclusiva do ser humano. No caso do avião, ser avião de carga, né? Ser um avião azul, ser um avião da Transbrasil, ser um avião voando, um avião parado. São características chamadas acidentes. Vocês receberam aqui aquele esquema das 10 categorias aristotélicas? Então, os acidentes são aqueles 9 que têm a substância no alto e mais 9 acidentes. Todos os acidentes podem ser resumidos naquelas 10 possibilidades, naquelas 9 possibilidades. Compreenderam, então, o que Aristóteles está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que, embora os vícios e o que o autor aqui chama de desregramento não sejam a mesma coisa, eles pertencem ao mesmo gênero. Eles são defeitos morais. Claro isso, né, pessoal? Tá? Então, os vícios, os desregramentos e as bestialidades são defeitos morais. Uma bestialidade ele não diz que é, tá? Não diz que é, mas são desvios de conduta. Então, são desvios de conduta. Tanto qualquer um dos três são desvios de conduta. Pertencem a esse gênero. Mas eles são de 3 espécies diferentes. São diferentes na sua natureza. Compreenderam? Porque cada um deles tem um próprio. Tem um próprio não, tem uma diferença específica. Cada um deles é diferente ao ponto de não poder ser misturado com os outros dois. E o que ele fará nesse capítulo é tentar explicar essas 3 diferenças. Fará isso ao longo do capítulo. Então tá, só um minutinho, Roseli. Todo mundo entendeu isso? Está claro? Mais ou menos? Vamos lá, então, vamos entender isso, porque isso é fundamental para o resto da vida. Entendeu? O Aristóteles está tentando resolver aqui um problema, acho que precisa explicar um pouquinho mais. Porque a questão fundamental que Aristóteles quer resolver é assim. O professor dele, Platão, ele ficou 20 anos tendo aula com Platão. Ele chegou em Atenas com 17 anos, com um dinheirinho, porque a família, o pai era rico, o pai era médico, no tempo que os médicos eram uma espécie de maçonaria, né, entre aspas, assim. E ele deve ter aprendido um pouquinho de medicina, embora o pai tenha morrido muito cedo, ele era bem pequeno quando o pai morreu, e ele chegou em Atenas com um certo dinheirinho e foi lá, se inscreveu na escola do Platão, na tal da academia. Ficou 20 anos tendo aula com Platão. Durante esses 20 anos escreveu uma parte da sua obra, a obra que se perdeu, foi escrita nessa época, que era a obra exotérica com X, feita
para o público comum, de modo geral feita do modo platônico em diálogos. Aí o Platão tinha como na estrutura central da sua filosofia a ideia de que há uma duplicidade, uma ambiguidade existencial na vida, no mundo, né, no cosmos, que é o fato de que tudo aquilo que existe concretamente, tudo que tem concretamente, que nós estamos vendo e olhando, na verdade são tentativas, são mas cópias, são cópias imperfeitas dos seus equivalentes ideais. Quer dizer, existe em algum lugar que é transcendente, tudo aquilo que é imanente tem um equivalente ideal que é transcendente, que fica num outro mundo que não esse, e esse transcendente é o mundo das ideias e das formas. Tudo aquilo que nós imaginamos que existe aqui tem um modelo, é feito a partir de um modelo, e esse modelo não pode ser replicado aqui no mundo real. Então, as cores, por exemplo, existem lá idealmente. As cores aqui são todas tentativas fracassadas de reproduzi-las. Então, o preto, por exemplo, que está na roupa de alguns de vocês, nunca é o verdadeiro preto. Esses pretos aqui são pretos tentativa de fazer o preto. O preto mesmo não consegue ser feito porque ele pertence a um outro mundo. E é por isso, no entanto, nós, humanos, temos capacidade de perceber isso, porque, de alguma maneira, nós já estivemos nesse mundo ideal. Então, nós temos uma espécie de reminiscência. De vez em quando, a gente vem intuitivamente, sente, relembra esse mundo ideal que nós tivemos. Essa é a ideia platônica. Então, a ideia platônica é que isso que está aqui, no fundo, é uma mera ilusão. É uma mera ilusão, não no sentido que ela não exista, mas é uma maneira errada, ou melhor, uma maneira imperfeita e pobre de descrever o que é de verdade. Aí, para fazer o mesmo raciocínio no âmbito do pensamento humano, é que Platão inventa o mito da caverna, que diz que os seres humanos são pessoas que são todos prisioneiros de uma caverna e que ficam olhando para a parede, amarrados, olhando para a parede. E aí, atrás dessa gente amarrada, tem uma fogueira, e entre a fogueira e essa gente que não pode olhar para trás, então o mundo passam pessoas e coisas, e elas, ao passarem, têm a sua imagem projetada na parede à frente dos acorrentados. E os acorrentados acham que a realidade são aquelas sombras, quando, na verdade, a realidade não é aquela, não conseguem ver, porque eles estão prisioneiros ali, a não ser que alguém consiga se desvencilhar e escapar da caverna. Então, o sujeito que escapa da caverna, ele vai lá para fora, primeiro ele não enxerga bem, porque é muito claro, depois ele vai indo e vai voltando e vai contando para aqueles que ficaram como é que o mundo é de verdade. E esse que faz isso é o filósofo. Compreendendo essa ideia? Então, o que o Platão acha é que essas coisas que de fato são a verdade, e de que nós só temos aqui uma fase da imagem, só podem ser descobertas pela filosofia. E a missão do filósofo é fazer isso. Portanto, o que o Platão faz nos seus diálogos é colocar na boca de Sócrates um questionamento para as pessoas entenderem o modo certo de fazer. Entenderem como as coisas de fato são. Aristóteles não achava isso uma boa ideia, não gostava dessa interpretação platônica, embora fosse aluno de Platão. Aristóteles diz assim: mas então quer dizer que o cachorro verdadeiro é um cachorro ideal, não é? Expresso pela palavra cachorro, por esse genérico, não é? E os outros cachorros aqui são cachorros contrafeitos, são falsificações do verdadeiro cachorro. Essa ideia é mais ou menos de Platão. Mas Aristóteles achava estranho, porque a palavra cachorro, digamos que é universal, não morde. Enquanto o cachorro real, concreto, que está ali, morde. Então, para Aristóteles, parecia mais real o cachorro concreto do que o cachorro ideal de Platão. E Aristóteles faz o que, então? Ele abandona essa visão platônica, aproveita, porque quando Platão morre, ele entrega a academia aos cuidados de Euspésipo. Euspésipo era um sobrinho de Platão, e era um sujeito muito medíocre. E Aristóteles fica também aborrecido, porque, afinal, se alguém tinha direito de continuar aquilo, era ele.
E então Aristóteles, mas mesmo durante a época em que ele era aluno de Platão, ele já vinha tentando ir por esse canto, e Aristóteles começa a dizer, bom, então eu acho que vou fazer o contrário. Em vez de eu ficar olhando para a palavra cachorro ideal e ficar olhando para esses cachorros aqui como sendo imagens inadequadas daquele cachorro ideal, eu vou ver como é que são os cachorros reais. E Aristóteles, então, olha para os cachorros reais, e na medida em que ele tem aí alguma segurança de que esse conjunto de cachorros aí tem alguma coisa chamada diferença específica, você sabe que são animais. Agora, são animais de que tipo? São animais que têm determinadas características, que têm 4 patas, que são mamíferos, que latem, não é isso? Que têm um certo comportamento. Então, um cachorro, você logo vê quando é um cachorro. Você fica em dúvida quando vê um cachorro? Não. Você vai aos poucos, mesmo quando o cachorro é meio estranho, você demora pouco tempo para perceber que é um cachorro e não é um gato. Não é isso? Né? E aí você vai chegando à conclusão de que aquele conjunto de animais que estão por aí só podem todos ser resumidos na categoria cachorro. Quer dizer, a ideia de que a palavra cachorro é a espécie, mas a palavra cachorro é uma espécie universal também. E o modo como Aristóteles concluiu que existe espécie é porque ele arrumou uma palavra que resume o que é um coletivo de cachorros específicos, reais e concretos. Compreenderam? Então, o Aristóteles está tentando fazer o quê? Ele está tentando entender como é que faz para você, partindo da realidade e dos cachorros concretos, chegar a conclusões genéricas, que o Platão não fez, porque o Platão começa pela conclusão genérica, diz, olha, tem o cachorro ideal. E aí ele acha que tudo que está aqui embaixo, em termos de cachorro, em termos caninos verdadeiros, são a imagem, essa imagem perfeita do que está lá em cima. E Aristóteles tenta fazer o contrário. Ele tenta olhar para todos os animais que ele vai encontrando e vai tentando perguntar, vamos pegar, esse pessoal aqui tem alguma doença específica? Todos eles vivem na água e morrem quando eu tiro da água. Então o nome desse pessoal é peixe. O que é peixe? Peixe é uma espécie do quê? De animal. Não é isso? O animal é o quê? É universal. Mas os peixes todos têm características comuns, tão distintas, que é possível você olhar para todos eles e dizer, não, esse pessoal aqui pertence a um grupo específico. Então, qual é a metodologia que Aristóteles usa para fazer isso? Essa que está aqui. Então, ele chega à conclusão do quê? De que, se tem diferentes espécies, tem de ter alguma coisa que os unifique, porque não é possível que não tenha gênero. Não é isso? Então, o gênero é muito genérico. De onde vem a palavra genérico? A palavra genérico, como se usa hoje genérico, vem de gênero. Entendeu? Que gênero, a palavra genérico vem de gênero. Quando você vai na farmácia pedir um medicamento genérico, vem de gênero. E esse gênero, que é genérico, é composto por uma coleção de espécies, porque não há gênero sozinho. Não existe gênero a não ser como coleção de espécies, não é isso? Se não tivesse nenhum animal vivo, teria gênero animal? Não, mas não existe nenhum animal que não pertença a algum gênero. Portanto, existem espécies que juntas, somando tudo, dá o gênero. E por que essas espécies existem? Porque elas têm alguma coisa que as diferencia das outras. Elas têm essa diferença específica. Essa expressão toda aqui é toda aristotélica. Olha, mas também há coisas nos indivíduos dessas espécies que, embora não sejam tão fortes para estabelecer uma diferença específica, são suficientemente fortes para serem próprios desta espécie. Por isso são os próprios. E, no entanto, existem outras coisas que eles têm que podem ser compartilhadas com outras espécies. Por exemplo, ser azul. Bom, azul pode ter um pássaro azul, pode ter um automóvel azul, pode ter um casaco azul. Enfim, azul é uma característica acidental, que ela não estabelece espécie nenhuma, portanto ela não é uma diferença específica, e também ela não é própria de nenhuma delas. Isso significa que ser azul, em princípio, não modifica a essência da espécie, ou seja, ser azul não estabelece uma espécie nova. Entenderam isso agora? Então olha como ficou fácil agora. O homem é um animal, é o gênero. A sua espécie é homem. Qual é a sua espécie específica? Racional. Tem outras também, tá? Não é apenas essa.
ele é capaz de rir. Isso é próprio do homem, e apenas do homem. E, por último, ele pode ser um japonês. Isso não é próprio do homem. Pode ser japonês, como pode não ser. Portanto, é apenas um acidente e não é uma característica específica. Ele descarta totalmente a ideia do ideal do Platão? Pois é, esse que é o problema central. Porque aí o Werner Jäger, que é um extraordinário de um pesquisador alemão, escreveu um livro chamado Aristóteles, em alemão, né, com esse nome escrito em alemão, e o Werner Jäger diz assim, olha, que o Aristóteles começa platonicamente, começa então no início da sua carreira, né, como aluno de Platão, pensando em ideais, e lentamente ele vai descendo, indo na direção, digamos, do mundo positivo, aquilo que é concreto. E aí, então, o Werner Jäger deixa entender nesse livro, que é um livro famosíssimo, que o Aristóteles, em vez de ser, começa como metafísico, como Platão, e acaba, então, como um pesquisador positivista, como seria qualquer sujeito na universidade moderna, o que é uma calúnia gigantesca. Não é uma calúnia, porque o Werner Jäger é um gênio, né? É um sujeito genial, mas não é que seja uma calúnia, mas é uma má compreensão enorme do que Aristóteles representa. Porque o que Aristóteles não está querendo é fazer isso, ele está querendo partir do outro lado. É como dois sujeitos que estão numa ilha e decidem cada um ir para um lado e encontrar do outro lado. No fundo, a diferença dos dois é apenas essa. Você não consegue ser, ao mesmo tempo, você não consegue ser uma coisa ou outra. Por quê? Porque dizer que você é platônico e defender que só existem essas coisas concretas, essas coisas abstratas, chamadas modelos ideais, é inviável. Por quê? Porque se são ideais, como é que elas podem existir na prática? Haveria a categoria cachorro se não existissem cachorros concretos? Não, porque a cachorridade só pode existir como soma da natureza de todos os cachorros que existem. Como é que eu saberia que existe a cachorridade? Por exemplo, existe alguma columbicidade em algum lugar entre os animais? Não, porque eu acabei de inventar isso de um animal que não existe. Inventei muito mal, é verdade, mas tentei pelo menos. Quer dizer, você não pode saber que existe um animal se você disser que ele apenas existe abstratamente como modelo, porque não há gatulidade fora dos gatos, não há cachorridade fora dos cachorros, não há canário-belgalidade fora dos canários belgas, e assim por diante. Então não dá para ser platônico assim simplesmente. Por outro lado, como é que eu vou ser simplesmente aristotélico e dizer que só existem as coisas comuns? Porque essas coisas comuns, no entanto, por que elas se parecem com as outras? Tem que ter alguma coisa que as unifique. As coisas que estão nas suas individualidades também pertencem à coletividade. Portanto, não há modo de você viver sem os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu sempre digo que eu sou platônico segunda, quarta e sexta e aristotélico de terça, quinta e sábado. Porque é o único modo de viver. A interpretação que se faz de Aristóteles, nesse ponto de vista, é muito equivocada. E foi o Werner Jäger que induziu, mas está errado. Tá? Porque, no fundo, as duas coisas necessariamente precisam existir. As duas coisas têm que ser assim. Há uma tensão natural na existência. Ao mesmo tempo que você é um indivíduo, e você existe em si próprio, ao mesmo tempo você pertence a algum gênero, a algum grupo, que não é você. Nós temos as duas coisas a mesma coisa. Nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, o que Aristóteles está querendo dizer aqui é que esses três defeitos aí, ditos defeitos de caráter, que são o vício, a incontinência e a bestialidade, embora eles sejam específicos em si próprios, porque eles têm uma diferença específica cada um, que os transforma em coisas diferentes, os três, pertencem ao mesmo gênero. São o quê? Defeitos de caráter. E no metafísica, desvios de conduta. E no metafísica é o imutável, não o ideal. É que as coisas que estão lá aquelas coisas que estão... Não, é que para Platão o sentido do ideal é mais ou menos esse mesmo, né? Aquilo que está lá no mundo das ideias são os modelos esses que são imperfeitamente representados aqui.
Então, a ideia de ter um gênero, tá? Um gênero é como se fosse uma obra de Deus. Um gênero tem uma conotação metafísica. Quer dizer, ele é um modelo também, né? Então, por exemplo, imagine que Deus fosse formar o mundo. Invente-se o cachorro. Então, esse cachorro que Deus está pensando é o cachorro ideal. Só que, na prática, ele vai cair num mundo onde tem mistura genética, onde tem variações, etc. Os genes não se transmitem de modo perfeito, de modo que vai ter gente um dia que vai achar que o cachorro não está bom, que tem que juntar um com o outro e fazer uma outra raça. Não é isso? Todos os cachorros que existem, as raças são todas elas artificiais, todas elas feitas pelo homem, que acha que o cachorro, como está assim, não está bom e tem que fazer um cachorro diferente. Então, o que acontece na prática é que, da visão platônica, a visão platônica não fala que foi Deus que fez isso, né? Isso que depois diz Santo Agostinho. Diz assim, não, está certo, as formas são aquilo que estava na mente de Deus no dia que Deus inventou o mundo. Deus pensou no cachorro, pronto. Então, isso que Deus pensou é a forma ideal do cachorro. Como é que eu posso imaginar, portanto, que isso não exista? Tem que existir. Mas, ao mesmo tempo, isso não existe apenas sozinho, isso existe materialmente, completamente. Eu só tenho a forma ideal se essa forma tivesse transformado no quê? Em cachorros verdadeiros, concretos, aqueles que eu posso pegar no colo, que mordem, entendeu? Que tem pulgas. Esses cachorros são os cachorros de verdade. Então, o problema aí é que tanto um quanto o outro estão falando mais ou menos da mesma ilha, só que olhando para cada um por um lado da praia, né? Um vai para um lado, vai para o outro, lá na frente desse encontro. Ficou mais claro agora, cara? Tá, então tá bom. Então, continuamos, por favor. Nosso método, antes esse assunto, tal como no tratamento dos demais, será apresentar as várias opiniões a respeito de tais assuntos. E, em seguida, após primeiramente examinar as dificuldades que acarretam, finalmente provar, se possível, o que há de verdadeiro em todas as opiniões pertinentes a essas paixões. E, se não for possível, fazê-lo em relação ao maior número delas e das mais precisas. Entendendo que é o método de Aristóteles aí? Olha só, expôs aqui o seu método. Nosso método, ante esse assunto, tal como o tratamento dos demais assuntos, será apresentar as várias opiniões a respeito de tais fenômenos. Isso chama-se estabelecer o status questionis. É uma metodologia básica de aprender a estudar. No nosso curso lá de iniciação à vida intelectual, vai ter lá, vamos tentar entender isso, né? Você não estuda nenhum assunto, qualquer mestrado ou doutorado que você vai fazer na sua vida, pressupõe você ler bibliografia. Você não começa propondo uma ideia, assim, só porque você acha que teve uma ideia. Pode ser que a sua ideia não seja coisa nenhuma, seja bobagem, como diz o Chesterton, né? Eu sou aquele náufrago que achei que estava descobrindo uma ilha, mas acabei na Praça Tiradentes, porque ele achava que tinha descoberto uma coisa muito diferente. O Chesterton disse, olha, eu tentei entender o cristianismo por tudo quanto é modo heterodoxo. Inventar maneiras de interpretar o cristianismo. Quando eu chego lá, eu caio na Praça Tiradentes outra vez. Quer dizer, no fundo, sem aplicar na ortodoxia. Então, esse é o problema do conhecimento científico, porque antes de você existir, veio um monte de gente antes, e essas pessoas fizeram um esforço de compreender as coisas antes de você. Mas há um tipo de intelectual de província muito vaidoso, que conhece uma meia dúzia, e são pessoas boas até, mas o sujeito é assim, o sujeito começa depois de velho, estudar um troço qualquer, e ele de repente tem assim uma intuição e resolve escrever um livro para apresentar uma grande descoberta que ele fez. Mas como ele não passou 20 anos estudando aquele assunto, isso que ele pensa que é uma grande descoberta é apenas a repetição de ideias muito velhas. E ele então faz o papel de bobo, porque ele fica se autodenominando inventor da roda, né? Inventor da álgebra, da matemática, quando na verdade ele só é ignorante do que veio antes dele. E isso é um risco que se corre quando se é precipitado e, sobretudo, quando se deixa a vaidade influenciar a sua carreira intelectual. A vaidade é o maior inimigo que pode existir, porque ela faz com que você superestime os seus meios. E é por isso que Aristóteles foi a primeira pessoa que propôs isso, que antes de qualquer espécie de tentativa de resolver um problema, é preciso estabelecer o seguinte: onde é que estamos todos de acordo? Uma vez que você faça isso,
ele vai falar isso em seguida, vocês verão como ele faz bem. Você pode, então, fazer uma conclusão própria. Mas sem estabelecer o status questionis, quer dizer, o estado da questão, né? Status questionis, estado da questão em latim, não é possível sair por aí fazendo coisas, conclusões sobre nenhum assunto. Se pudermos resolver as dificuldades do ambiente, uma parte, a verdadeira ficará suficientemente estabelecida. Então, ele diz que vai manter uma parte das opiniões reinantes, quer dizer, ele vai escolher e vai chegar a conclusões a partir disso. Se ele fosse um acadêmico moderno, ele poderia lá, depois de cada opinião, quem foi o autor, com letra maiúscula, que disse aquilo, entendeu? Mas, claro, que ele não tem... Ele não está preocupado com o CNPq, com o CAP, quem, entendeu? A BIM, BNT. Ele não está querendo fazer um trabalho acadêmico, ele está fazendo um trabalho da época dele. Então, ele não cita os autores. Às vezes ele também não sabe, porque não tem biblioteca naquela época, é outro mundo, né? Lembre que nós estamos aí a 2.400 e alguma coisa anos antes, né, da nossa época. Primeiro, que o autocontrole e a cegueira são disposições de uso louváveis e que o desregramento e a indolência são más definições. 2. O indivíduo funcionário é aquele que se conforma aos resultados do seu salto, ao passo que o desregado é aquele que não hesita em abandonar a conclusão que alcançou. 3. Se o indivíduo tem autocontrole desregado, faz coisas de que está ciente de serem más sob a influência de paixão, ao passo que o homem autocontrolado, ciente de seus desejos são maus, recusa ser seguido devido à razão. A paixão sempre entende que são os impulsos da alma sensitiva. São os impulsos sensuais, enfim, todos voltados aos prazeres do corpo e às emoções humanas. Então, a ira, tudo aquilo que é de natureza emocional. Tá? O homem moderado é sempre autocontrolado e firme, mas que a recíproca, entretanto, seja invariavelmente verdadeira ao funcionário, enquanto outros não acreditam. Estes outros identificam o desligado com o moderado, o imoderado, e estes com aquele indiscriminadamente, ao passo que os primeiros veem discussões entre eles. Sim, às vezes é declarado que o indivíduo prudente não é capaz de ser desligado. Às vezes, alguns indivíduos entre nós são desligados. Fácil referência aos homens como desligados na ira e na busca da honra e do... Nós não vamos discutir nada disso, porque ele vai explicar um por um. Tá? Não são hipóteses, são opiniões reinantes sobre esse assunto. Ele não é autor dessas hipóteses. Olha, dizem sobre esse assunto o seguinte. Aí uma foi lá um filósofo do pré-socrático, outra foi alguém do tempo dele, outra foi Platão, outra foi Sócrates pela boca de Platão, outra ele não sabe bem. Quer dizer, ele está fazendo aqui aquilo que nós faríamos hoje, que é mais ou menos o levantamento bibliográfico. Né? Você vai escrever um livro. Então, você vai escrever um livro sobre qualquer coisa lá. Vamos lá, um livro sobre plantação de magnólias. Então, você vai perguntar quem é que plantou magnólias. Como é que eu faço para fazer esses estudos aí das expedições pelo mundo da cultura? Eu tenho um formulário. Esse formulário tem uma lista de todas as fontes de referência que eu tenho na minha biblioteca. E a Patrícia vai sempre atualizando o formulário. Então, antes de fazer qualquer estudo, eu vou dizer, bom, o que é que eu tenho aqui na minha biblioteca de referência que fala, por exemplo, sobre esse livro agora, né, Traição dos Intelectuais de Sade. Então, eu olho um por um, pesquiso um por um, e preencho um formulário. Está até por aqui, depois eu até mostro para vocês, se vocês quiserem ver como é que é na prática. Depois que eu consigo saber tudo que eu tenho em casa, aí, porque as fontes de referência são genéricas, né? Então, depois que eu sei mais ou menos, está aqui, mapa de referências bibliográficas. Cada livro gera um documento desse aqui. Aí,
depois que tem as referências, digamos, genéricas, gerais, aí tem as referências específicas. Então, vamos ver, tem alguém que escreveu um livro sobre a traição dos intelectuais? Tem alguém que escreveu um livro sobre algum livro de comentário disso? Enfim, você, para poder estudar o livro, você tem que fazer um levantamento de tudo aquilo que disse sobre ele. É claro que eu não tenho toda a biblioteca do mundo, mas também não se trata de uma tese de doutorado, trata de um encontro de sábado à tarde, né? Não dá para a gente também imaginar um trabalho exaustivo para fazer, 10 anos para fazer cada livro. Então, eu imagino que vocês compreendam que quando há uma tese de doutorado, você fica 2 anos fazendo isso, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É muito mais complexa a pesquisa, é muito mais detalhada, mas é mais ou menos isso que Aristóteles inventou aí. Ele inventou essa ideia. Então, quando você faz o trabalho, ele fala assim, segundo Marcuse é assim, segundo Curto Levin é assado, segundo não sei quem falou isso. Aí você vai mais ou menos reunindo as opiniões sobre aquele assunto. E se você é coordenador, né, se você é instrutor de uma tese de alguém, você é preciso, né, incentivar aquele estudante a gostar de fazer isso. Porque uma pessoa que não gosta de fazer isso não tem a menor vocação intelectual, mas zero, nenhuma. A maioria absoluta dos alunos que eu tive na vida, como orientados, toda vez que mandava ler um livro, eu dizia assim, achei um livro bacana para você ler. Aquela pessoa derrete assim na cadeira, porque aquilo que me parece ser fascinante e interessante, para ela é mais uma emulação de ter que ler mais um livro, que só revela, né, a farsa gigantesca que é esse negócio de ensino no Brasil. Que, né, na verdade, ninguém está interessado em saber nada, né, a não ser as exceções maravilhosas e extraordinárias que existem. Mas, então, isso aqui é mais ou menos isso. Não são hipóteses que ele levantou. São opiniões reinantes no mundo intelectual da época sobre esse assunto. Que são opiniões que ele irá analisar agora, uma depois da outra. O que é dificuldade? São problemas. Está dizendo que ele não acha que essas opiniões sejam certas. Esse homem inventou a ciência. Isso que eu chamo de ciência é isso aqui que inventou. Né? Alguns dizem que ele é incapaz de fazer, modificar ciência se o ato é errado. Uma vez que, como só seria estranho, defende um homem sem alguma outra coisa sobre puxar entre poder e conhecimento e o arrastar. Frases traídas do Protágoras de Platão. Isso é o Protágoras de Platão, é um diálogo platônico. Todos os trabalhos de Platão, exceto a carta número 7, são todos eles diálogos. E, então, nos diálogos platônicos, quem conduz as reuniões e, em princípio, estabelece o que está certo, né, que é o aferidor da sabedoria, é Sócrates. É claro que nós não sabemos quantos daqueles Sócrates são ele mesmo, quantos são Platão. Então, quando os diálogos são mais velhos, são mais socráticos, e depois, mais tarde, vão ficando platônicos. Isso só não acontece no último livro, chamado Leis, em que o diálogo é feito com um estrangeiro, conduzido por um estrangeiro, que é Platão mesmo. Então, o único diálogo em que Sócrates não é o centro da conversa é Leis, o último. Os outros todos é Sócrates da centro da conversa. Sócrates não escreveu nenhuma linha. Você sabe, Sócrates é um professor de praça, não é um intelectual que escrevia nada. Não há nenhuma linha escrita por Sócrates. Não é que se perdeu, não escreveu nada. Então, o que Sócrates dizia é o seguinte: como é que pode alguém que sabe que está certo fazer errado? O Platão, concordando com Sócrates, diz assim: verdade conhecida é verdade obedecida. Era uma frase platônica que ele não cita aqui. Mas é a mesma ideia. Verdade conhecida é verdade obedecida. Então, como pode, diz Sócrates, assim, um sujeito que sabe que não é para puxar o rabo do gato, fazê-lo? E a desconfiança é porque há para certas pessoas um prazer excepcional, uma coisa dessa.
Né? Deve ser por isso, né? Não é isso? Tá? Deve ser essa a explicação provável. Mas vamos ver como é que ele continua argumentando. Com efeito, Sócrates costumava se bater completamente na opinião. Ou seja, admite sabendo bem que é certo, vai errar. Entretanto, é preciso entender precisamente que Sócrates quer dizer com conhecimento. Ver entre outros os diálogos notáveis e exercício, observação e diálogo. Edipo é essa editora aqui que publicou também os diálogos, né? Então aqui está referenciando Protágoras, Teeteto, que são os dois diálogos onde aparece a opinião de Sócrates sobre isso, levando em conta sempre que, por exemplo, Teeteto, que é um diálogo tardio, provavelmente já é a opinião de Platão mesmo. Platão é que está falando, e põe na boca de Sócrates, não na boca dele. Tá? É isso, ele não se põe lá como autor. Muito bem. Sócrates diz assim, olha, só quem age mal, age porque tem ignorância do bem. E nenhuma outra circunstância. Essa é a opinião de Sócrates. Não sei se está certo, nem ele sabe. Ele está aqui levantando dificuldades. Muito bem, continuamos. É evidente que essa teoria está em desacordo com o próprio Senhor. De modo que devemos investigar mais profundamente sobre porque há pessoas que de fato sabem que é mal e mesmo assim o praticam. Portanto, deve ter alguma coisa estranha aqui que Sócrates não percebeu. Se a causa do autocontrole é causada pela ignorância, é preciso investigar que tipo de ignorância se trata, pois está claro que o homem não consegue ter autocontrole, não considera a ação certa antes de se tornar presa da influência da paixão. Mas alguns pensadores aceitam a sob uma nova forma alterada. Admitem que nada é mais poderoso do que o sentimento, mas não admitem que ninguém haja como que lhes pareceu ser o melhor procedimento. E, por conseguinte, o tempo que o homem desejado ao sucumbir às tentações do prazer não possui sentimento, mas apenas opinião. Opinião é doxa, né? Lembra? Doxa, né? E, no entanto, se tratar realmente de opinião e não de sentimento, não uma forte crença a oferecer benefício, mas apenas uma dessas, como aquela de pessoas hesitantes. Poderíamos perdoar o homem por não se manter fiel às suas opiniões diante desses defeitos, mas não perdoamos o vício, tampouco qualquer outra qualidade. Isso, explicar um pouquinho isso, para não ficar com a sensação de que é difícil. Quer dizer, o sujeito, a sabedoria é mais forte que tudo. No entanto, o sujeito que se deixa conduzir pelas suas paixões, mesmo sabendo, será que ele tem a verdadeira sabedoria? Ou será que ele não tem apenas uma opinião a respeito disso? Uma opinião, o que é doxa? É uma opinião, é uma sabedoria desestruturada, é uma sabedoria precária, uma sabedoria imperfeita e parcial, não é isso? É essa a ideia. Então, é possível que isso seja o que está acontecendo. E aí, então, nesse caso, Sócrates teria razão, porque não se está falando aqui da verdadeira sabedoria. No entanto, por outro lado, é possível que alguém se deixe conduzir por uma paixão. Puxar o rabo do gato é um desejo, não é um desejo, não se deve fazer isso, né? Não é isso? Tá, muito bem, mas de repente tem aquele gato ali, com aquele rabo comprido, ali, peludo, aquele gato angorá. Sei lá, de repente, o desejo de puxar o rabo do gato é incontrolável. Ou fazer como os italianos fazem, não conseguem não beliscar, né, as mulheres na rua. Então, isso é uma atitude viciosa. Talvez seja, talvez não seja. Quer dizer, o que ele está querendo aqui aos pouquinhos fazer é estabelecer uma diferença entre vício e descontrole. Não são a mesma coisa. Por isso é que estão em espécies diferentes, estão separados em colunas diferentes. Vício e descontrole não é a mesma coisa. Por quê? Porque o vício tem um aspecto deliberado. Você decide fazer daquele jeito que parece a você que desse jeito é melhor.
Você escolhe o mal de modo decidido, de modo inconteste. No entanto, o sujeito descontrolado é aquele sujeito que não consegue resistir a uma certa paixão. Essa é a diferença essencial dos dois. Por causa disso, o vicioso é incurável, mas o descontrolado pode ser controlado, contanto que não seja teimoso, não seja rabugento, não seja, enfim, todas as coisas que ele vai depois nos contar aqui, se a gente conseguir chegar até lá, não contra ele. Então, o que ele está querendo fazer nesse momento é mostrando que há que se distinguir o vício da intemperança, digamos, do descontrole, para poder entender a diferença dos dois. Entenderam a diferença? Olha aqui, um sujeito sai de casa armado para praticar assaltos relâmpagos. Esse sujeito é um vicioso, ele escolheu uma vida de crime. Aí, o outro troço é o sujeito que tem uma briga de trânsito e mata alguém porque ficou com muita raiva de um outro fulano. São coisas iguais? Não, não são coisas iguais. Ambos são defeitos de caráter, mas o primeiro não tem cura e o segundo tem. O segundo jeito tem, porque você pode fazer a pessoa meditar sobre as ações. Essa é a história de Hércules. Depois eu posso contar um pouquinho, depois do nosso café. Paramos agora 10 minutos, voltamos daqui 10 minutinhos, que tal? Tá. Então vamos lá. Ela voltou agora da Argentina. São pais,